Olá, pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esta palestra virtual aqui do Núcleo Assistencial Espírita Frei Henrique. Vamos esperando as pessoas chegarem. Boa noite, Edson, seja bem-vindo. Boa noite a todos que estão se conectando. Boa noite, Lilian. Boa noite, Jaqueline. A todos os presentes que estão se conectando conosco na noite de hoje. Boa noite, Maria de Fátima. Para falar de um tema bastante importante, vícios e as suas consequências no ambiente familiar. Boa noite, Fabiana. Boa noite, Selma. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Camilo. Vamos esperando aí as pessoas se conectar. Boa noite, Selma Barros. Obrigado a todos pela presença, em estar prestigiando aqui os nossos trabalhos online, que a gente consiga chegar no maior número de casas e de pessoas possíveis com os ensinamentos que serão transmitidos na noite de hoje. Seja bem-vindo, Valéria, seja bem-vindo, Ruth. Esperando mais alguns minutos, a gente já inicia a nossa conversa. Boa noite, Valdirene, seja bem-vinda. A Nádia, a Luci e todas as pessoas que estão aqui conosco para falar de um tema bastante oportuno, vícios e suas consequências no ambiente familiar. Eu vou compartilhar minha tela aqui e vou colocar uma música para a gente ouvir e entrar em sintonia com a espiritualidade para preparar os trabalhos desta noite. Então, estou compartilhando a minha tela com vocês. Vou colocar uma música aqui e estou compartilhando com vocês. Vida só é pouco, nem sequer dá tempo pra se aprender tudo que é necessário pra gente se desenvolver. Nosso corpo é como a roupa que reveste a alma, nos resta esperar. Feito a larva no casulo que se prepara pra voar. E completando mais um ciclo, do corpo a alma se desprende, rompendo os laços com a carne, até poder se libertar. Viajar na erraticidade, até o ponto de partida, de volta ao ventre para recomeçar. Estamos ouvindo a música Reencarnação, cantada por Claudemir Lira.
Renascendo várias vezes, vamos avançando rumo à perfeição. Na jornada infinita que é a reencarnação. Cada nova existência, possibilidade de se melhorar. No grosseiro da matéria, a alma vai se depurar. A morte é só uma passagem, a nossa essência permanece. O que se aprende não se perde. Jesus nos deu num movimento ascendente. A alma segue o seu percurso, se renovando a cada reencarnação. Vamos elevando os nossos pensamentos a Deus neste momento, agradecendo a Ele por esta oportunidade, por mais esta jornada evolutiva, por esse presente que foi nos concedido. Vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, agradecendo a Ele pelo dia de hoje, por esta semana que se inicia, e que possamos estar a cada dia melhor do que estávamos no dia de ontem. Que os nossos pensamentos sejam edificantes e que possamos atrair apenas boas companhias. Vamos voltar aqui à tela, então, para que a gente possa conversar sobre o tema da noite, vícios e a sua consequência em família. Para falar deste tema, eu preparei aqui uma breve apresentação e eu também vou aqui me permitir compartilhar, então, os ensinamentos que eu anotei. Eu queria dizer que a gente também está tentando utilizar alguns recursos, né? Por exemplo, alguns recursos de tradução simultânea, de transcrição da minha palestra, para que pessoas que não conseguem ouvir também possam acompanhar. Então, algumas pessoas podem estar vendo na sua tela a transcrição da minha palestra, né? Ela está sendo também digitada para que algumas pessoas possam utilizar os recursos de acessibilidade do celular e conseguir também acompanhar o que nós estamos dizendo. Então, a gente está buscando recursos para atingir mais pessoas aí, né? Então, neste momento, a gente consegue se comunicar com surdos e mudos que conseguem ler a transcrição da minha palestra, tá bom? Então, ela está sendo transcrita, pode ser que algumas pessoas vejam a legenda acontecendo aí. Então, deixa eu compartilhar, então, a minha palestra com vocês, e nós vamos começar, então, a falar sobre vícios e a sua consequência em família. Então, vícios e agora, né? Este é o tema da palestra. São vários os tipos de drogas que nós temos quando a gente começa a estudar o assunto. Então, a gente tem bebidas alcoólicas, nós temos cigarros, nós temos as drogas propriamente ditas, né, como conhecemos, né, a maconha, o crack, a cocaína e outras similares. Temos os remédios, mas quando a gente fala de vícios, nós não estamos falando apenas destes que estão sendo apresentados aqui nesta tela, né? Existem outros vícios que também precisam ser abordados, né? Talvez o vício mais presente na nossa sociedade seja o vício da bebida alcoólica. A gente assiste às lives aí desses cantores
E o que mais rola nessas lives são bebidas. A gente vê os cantores muitas vezes bêbados, como se eles estivessem transmitindo a mensagem que para ser feliz precisa beber, precisa usar essas bebidas alcoólicas. A gente vai para festas, para baladas, para reuniões de amigos, e aí as pessoas querem bebidas alcoólicas. Vamos em festinha de aniversário de criança e as pessoas dizem assim: ah, se não tiver bebida eu não vou. E aí tem gente que leva a sua própria bebida, né? Então, talvez seja o vício mais conhecido, o vício da bebida alcoólica. Mas nós também temos, né, que mencionar que para algumas pessoas a bebida alcoólica virou refrigerante. E aí começa com uma cerveja, daqui a pouco a cerveja já não faz mais efeito, aí precisa tomar uma bebida mais forte, e assim vai acontecendo. Eu lembro de uma vez que eu estava trabalhando numa quermesse de uma igreja, e eu estava no caixa desta quermesse, e toda hora chegava as pessoas no caixa e falava assim, dá uma Maria Mole, aí eu pegava a fichinha, e entregava a fichinha da Maria Mole para as pessoas. Aí daqui a pouco vinha outro e falava assim, dá uma Maria Mole, aí eu pegava a fichinha e entregava a fichinha para a pessoa. Aí vinha outra pessoa e falava assim, dá uma Maria Mole, aí eu entregava a fichinha. E aí quando eu estava acabando a festa, eu falei assim, nossa, deve estar tão bom aquela Maria Mole que eu vou comprar uma. E aí eu peguei e comprei o convite da Maria Mole. Aí quando eu cheguei no local lá, aí eu descobri que Maria Mole era uma bebida alcoólica misturada com Coca-Cola ou com outra bebida, sei lá. E claro que eu não tomei porque eu nunca coloquei bebidas alcoólicas na minha boca, né? Eu tenho orgulho de falar sobre isso. Mas vejam, gente, era algo que todo mundo da festa estava procurando de uma maneira muito intensa. E aí as pessoas começam a criar nomes, né, para bombeirinho, não sei o quê, e aí tem um monte de nomes aí para as bebidas alcoólicas, e tudo começa às vezes com uma cerveja, as pessoas vão aumentando, aumentando, aumentando a intensidade, como se para se divertir precisasse estar bêbado, né? É isso que a gente tem visto muito por aí. E aí tem o cigarro, também as pessoas começam com o cigarro, e daqui a pouco o cigarro não mais satisfaz, e aí vai buscar outros vícios, e isso vai se ampliando, vai se potencializando, e vai ficando cada vez pior esta situação, né? A gente tem aí um vício novo, que a gente tem visto a juventude, as pessoas e muitas famílias talvez fazerem isso como sendo algo tranquilo, mas o narguile, e o narguile ele faz um mal tão grande, um mal para a saúde tão intenso, que se as pessoas tivessem noção de tudo isso, talvez não usariam esse instrumento com tanta frequência ou com tanta potencialidade. A gente tem visto tabacarias, né, sendo criadas e as pessoas indo lá para beber e para usar narguile, e isso está cada vez mais intenso na nossa sociedade. A gente também tem as pessoas que estão viciadas em jogos, e aí a gente vê famílias sendo destruídas, pessoas perdendo o seu patrimônio, perdendo tudo que elas conquistaram, né, por causa de jogos. Eu conheço uma pessoa que perdeu a sua empresa num jogo, né, então ela tinha uma empresa que empregava muitos e muitos funcionários, era viciada em jogo, e ela perdeu a empresa dentro de uma mesa para uma pessoa, né? A gente também tem os viciados em pornografia, os viciados em sexos, que são coisas que também nos preocupam. Temos as pessoas que estão viciadas em tecnologia, viciadas em internet, viciadas em rede social, viciadas em videogames, né? São outros vícios que a gente conhece por aí, né? As nossas crianças também estão começando a utilizar demais esta tecnologia. A gente, muitas vezes, para acalmar as crianças, acaba cedendo e deixando elas usarem os equipamentos celulares, e é incrível como que elas já sabem onde que é o botãozinho do YouTube, como que acessa a galinha pintadinha, como acessa o desenho que ela quer, o filme que ela quer, mas a gente precisa tomar cuidado com o impacto dessa tecnologia na formação das nossas crianças.
A gente tem aí as pessoas cada vez mais utilizando tecnologias, né? Elas não conversam, não se relacionam, e aí eu brinco que aqui nesta foto que a gente está vendo, as crianças estão conversando entre elas pelo WhatsApp, né? Teve uma live recentemente do Marcelo Falcão, cantor do Rapa, e aí ele disse assim, há um tempo atrás a gente podia se encontrar, mas nós estávamos mais preocupados em tirar selfie do que viver um momento. Agora nós estamos distantes, né? Nós não conseguimos nem nos abraçar, né? Então a gente precisa repensar um pouquinho como tudo isso está impactando a nossa vida. Sem falar, gente, que também existe os vícios morais, né? As pessoas que cometem um monte de comportamentos que já são viciantes, por exemplo, falar mal da vida do outro, fazer fofoca, fazer intriga, arrumar confusão. Chega uma hora que isso já vira um vício, reclamar, né? E aí isso também já começa a fazer mal para as pessoas, né? Então, até agora, a gente trouxe aqui uma explanação de um monte de tipos de vícios que a gente precisa ficar atento e o quanto que isso pode impactar a nossa vida, né? O nosso relacionamento com as pessoas, com a sociedade. Eu queria aqui dar uma olhada nos comentários, né? Então, as pessoas começaram a escrever algumas coisas aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Então, a gente tem aqui alguns comentários sendo apresentados. Vícios são vários, meus Deus, né? E olha, Selma, que eu nem trouxe todos eles aqui, né? Eu peguei aí, talvez, os principais. O Camilo diz assim, tecnologia já é uma síndrome. Inclusive, hoje já tem locais tratando pessoas que estão com dependência em tecnologia, né? Até um tempo atrás tratava-se de dependências químicas, dependências, né, de bebida, agora a gente já tem até grupos tratando aí pessoas viciadas em tecnologia. A gente tem aqui vários outros comentários, né? Então as pessoas podem ir interagindo conosco. A Selma disse assim, o pior é que o adulto induz a criança e até os bebês, e aí a gente precisa tomar cuidado, né, o quanto que a gente está influenciando de uma certa maneira aí o comportamento das crianças, né. Então, gente, nós temos várias possibilidades aqui, vários tipos de vícios. E agora eu vou compartilhar minha tela novamente com todos vocês, que eu vou trazer um pouquinho do que da visão espírita sobre todo este assunto, para que a gente possa conversar, tá bom? Então, a todos que chegaram agora, sejam bem-vindos mais uma vez, e vamos aí dar continuidade, então, à nossa palestra de hoje. E aí eu queria trazer, então, uma verdade para todos. Deixa eu ver se vai mudar aqui. Mudou. E qual é a verdade? A verdade é o seguinte: todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. Olha que coisa bacana que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, no item 10. O homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. Gente, se a gente quiser vencer os nossos vícios, a gente consegue vencer. Na verdade, a gente se acomoda, a gente acaba se acostumando, caindo numa zona de conforto, e aí a gente começa a achar que é bacana beber, que é normal beber, que a sensação é gostosa, e aí a gente se acostuma com aquela sensação, a gente se acostuma com aquilo tudo, e aí a gente permanece no vício, né? Então, todos os vícios são inerentes ao espírito, e a gente permanece no vício porque queremos permanecer.
Porque aquele que quer corrigir sempre pode, né? Então, a força de vontade, o nosso exemplo em tudo isso é algo muito significativo. E a gente precisa lutar contra tudo isso, né? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos esta reflexão. Todos os vícios são inerentes ao espírito. E a gente quer permanecer vicioso porque aquele que quer corrigir sempre pode, né? Olha que coisa bacana a reflexão de hoje. E aí, o que é vício? A melhor definição que eu já encontrei dentro da leitura espírita, da literatura espírita, é esta aqui, ó. O vício é o amor que se embrutece. Está no livro Falando a Terra, no capítulo 15, psicografado por Chico Xavier, e quem ditou esta frase foi o espírito João de Brito. O vício é o amor que se embrutece. Olha que definição linda para a gente poder refletir. O vício é o amor que se embrutece. E aí, pessoas, por que que o vício é o amor que se embrutece? A gente poderia compartilhar aqui, né, alguma coisa a respeito disso? O que que é um amor embrutecido? O que que é um amor embrutecido, né? Vamos compartilhar aqui o nosso entendimento, né? O que que é um amor embrutecido? Se vício é o amor que se embrutece, o que que é um amor embrutecido? Será que vocês poderiam compartilhar a visão de vocês aqui conosco para a gente entender um pouquinho mais sobre isso? Então, o que que é um amor que se embruteceu? Vamos ver se alguém compartilha alguma opinião aqui com a gente sobre isso. Vamos aguardar mais alguns minutinhos. Então, assim, olha. Então, vício é o amor que se embrutece. O que é um amor embrutecido? É algo bruto, é algo forte demais. A gente é algo egoísta, né? Eu não vejo mais sentido em muita coisa. E aí eu acabo muitas vezes utilizando a bebida, né, ou outro tipo de droga para poder me deixar um pouco mais tranquilo. Eu acho que a melhor definição de tudo isso, o que é um amor que se embruteceu? É uma fuga de si mesmo. Muito bem, Val, obrigado por me ajudar aí a definir o que é um amor embrutecido, né? Então, quando a gente precisa, né, fugir de nós mesmos, a gente vai buscar refúgio em outras coisas, né? E aí eu tenho um monte de frases bacanas, né? Ó, experiências dolorosas, negativas, fazem com que a gente se embrutece, né? O amor vai embrutecendo. É um amor sem consciência. É um amor violento, né? Aí a Lilian estava perguntando assim, eu já ia perguntar porque eu não sei o que é embrutecido, né? E eu também não sabia explicar tudo isso, e por isso que eu precisei de ajuda de vocês, né? Mas é um amor egoísta, surge através de traumas, através de fugas, é um processo possessivo, é um amor fechado, bruto, tipo uma fuga. Obrigado, gente, por tantas contribuições aqui, por me ajudar a expressar um pouquinho, né? É o amor de apego aos desejos, um sentimento de negatividade. Então, tudo isso que vocês estão dizendo aqui para mim, estão escrevendo, né? É um amor, é uma definição de um amor embrutecido. E quando a gente se embrutece, a gente começa a buscar, né, refúgio, ou começamos a fugir, né, da nossa vida, negar a nossa vida, e aí a gente vai buscar. A Valdinei está escrito assim, vício é um espírito ruim que só quer ver a pessoa destruída, né? Que bom, né, que as pessoas estão trazendo aqui as suas contribuições para a gente. Gente, vício é tudo isso que nós conversamos aqui,
né? Então, eu vou voltar a compartilhar a minha tela, mas eu queria mostrar para vocês primeiro. Vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela com vocês de novo e vou passar um vídeo para a gente assistir. Deixa eu pegar aqui. A gente vai aprendendo a lidar com tecnologia, gente. Eu sou ainda um imigrante digital, tá bom? Me desculpem aí, às vezes, as falhas técnicas, mas a gente chega lá. Plants have played a fundamental role in the human soul. Vamos pular o anúncio aqui, porque a gente recebe eles de vez em quando. Eu vou passar para vocês um vídeo para a gente entender um pouquinho sobre tudo isso. Oi, amor, cheguei. Oi, amor, Bebê. E aí, amor, como é que foi lá? Hoje? Sabe, coisa conhecendo, bagagem, um pouco de conhecimento. Não conseguiu fazer o depósito? Olha, se não é para fazer amanhã, eu faço. Não está gostando. Mas esse é nada hoje. Tá, vamos voltar a fazer assim. Não tem problema. Tá bom. Sai. Cadê bebê? Essa cerveja. Isso. Do carro? Você tem que ser sim. Pode falar seu tempo. Tá aqui. Eu tô só saindo da aula. Tava lá pro cara aqui, tô muito cansado hoje. Tá bom, não vai sair, não? Não, ficar quietinho. Sozinho? Sozinho. Deixa eu voltar aqui, então. Eu vou enviar o link, né, deste vídeo que a gente acabou de assistir. Na verdade, eles são 6 vídeos, né? É uma série de 6 vídeos, aonde a gente vai entender um pouquinho como que funciona esse processo de vícios, né? Que a gente está conversando um pouquinho do ponto de vista espiritual, né? Então, eu estou passando um link para todos vocês assistirem. Eu vou colocar aqui uma recomendação, né? Então, assistam a websérie Sozinho no YouTube. São 6 vídeos explicando como que esse processo obsessivo por conta da bebida alcoólica e de outros vícios acontecem na nossa vida do ponto de vista espiritual. Então, fica a dica aqui para vocês assistirem,
né, como que isso funciona. Compartilhar com amigos que vocês acham que precisam ver, né, esse processo obsessivo acontecendo, né, para que a gente possa entender as consequências de um monte de coisa. Por que eu chego em casa com vontade de beber? Por que toda hora eu quero ir no bar? E por que quando eu chego em casa, depois da bebida, eu brigo com as pessoas? Por que quando eu acabo de beber, eu me transformo, eu brigo com os outros, né? Então, dá para a gente poder entender um pouquinho como tudo isso funciona, né? Então, fica aqui esta dica para vocês acessarem a websérie sozinho. São 6 vídeos, dá mais ou menos 45 minutos para assistir todos eles, né? E entender um pouco mais como isso funciona. Deixa eu continuar, então, a minha apresentação. Vou compartilhar novamente o meu PowerPoint com vocês e vamos continuar, então, a nossa conversa. Então, eu falei que vício, né, é o amor que embrutece. E a gente tem uma definição que o vício de qualquer natureza é a rampa que nos conduz à infelicidade. Essa definição, quem trouxe foi Divaldo Franco, no livro chamado Conflitos Existenciais. O vício de qualquer natureza é a rampa que conduz à infelicidade. Gente, sinceramente, eu não conheço nenhuma pessoa viciada que é feliz, né? O vício, seja ele de qualquer natureza, é o caminho que nos conduz à infelicidade. Vocês concordam com isso? Vocês acham que essa frase do Divaldo Franco, psicografado por Divaldo, ditado pela Joana de Ângeles, faz sentido? O vício de qualquer natureza é a rampa que conduz à infelicidade, né? Faz sentido isso para vocês? Se faz sentido, né? Deixe aqui os seus comentários, marque um amigo, recomende para ele assistir essa websérie sozinho, envie essa palestra depois para as pessoas que você acha que pode ajudar, né? Porque tem um livro que foi, deixa eu só puxar aqui, ó, o livro chamado Estude e Viva, que foi escrito por Emmanuel e André Luiz, tem um capítulo chamado Uso e Abuso, e lá está escrito assim: o uso é o bom senso da vida e o método da caridade. Vida sem abuso, consciência tranquila. Uso é moderação em tudo, abuso é desequilíbrio. Doença é o abuso da saúde, vício é o abuso do hábito. E aí, pessoas, quando virou hábito beber, virou hábito jogar, virou hábito buscar pornografia, virou hábito a internet, isso já virou um vício. E aí a gente precisa tomar cuidado. Vício é o abuso do hábito. E quando a gente constrói um hábito na nossa vida, fica muito difícil a gente conseguir destruir isso que a gente construiu. Nesse sentido, ainda avançando um pouco, a gente tem que existem aí os vícios que a gente comentou de bebida, os vícios das drogas, os vícios da pornografia, da internet, mas a espiritualidade fala que existe um vício que é o pior de todos, né? E qual é o pior de todos esses vícios, né? Alguém sabe qual é o vício, qual é o pior vício que existe? Alguém poderia me ajudar aqui? Vamos ver, então, aí os comentários das pessoas. Qual é o maior vício que existe? Qual é o maior vício que existe? E aí, pessoas, qual é o maior vício? Qual o maior vício? Será que é bebida? Vício? Qual é o maior vício? Será que é bebida alcoólica? Será que é o crack? Será que é comer demais? Será que é pornografia? Será que é internet? E aí, qual será o maior vício segundo a espiritualidade? Né? O Camilo está dizendo para a gente aqui, ó, né? Por isso que é bom ter pessoas que estudam a doutrina, porque já mata a resposta logo de cara,
e a gente ganha tempo, né? Ele está dizendo assim, o maior vício é o egoísmo, né? E aí, gente, é exatamente isso. O que a espiritualidade nos diz, né? A espiritualidade nos diz isso aqui, ó. Na pergunta 913 do Livro dos Espíritos está escrito: dentre os vícios, qual que se pode considerar o mais radical? E aí a resposta é: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. No fundo de todos os vícios existe egoísmo, né? Olha aqui, ó. Temo-lhe dito muitas vezes, o egoísmo, daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Olha que coisa forte, né? Olha que coisa forte. Porque se o vício é um amor embrutecido, e por trás do amor, de todos os vícios, existe o egoísmo, o que eu preciso atacar para resolver os problemas de vício na minha vida? É esta pergunta que fica para a gente na noite de hoje, né? Como combater a causa, né? A causa do vício. Não adianta, muitas vezes, gente, eu mandar uma pessoa para um grupo de alcoólicos anônimos, e fazer uma internação com a pessoa, se a gente não tratar a causa. E qual é a causa de todos os vícios? O egoísmo, né? Então, vício é o amor embrutecido. E na raiz de todos os vícios encontra-se o egoísmo. E aí, como fazer para que tudo isso deixe de existir na vida da gente, né? E aí a espiritualidade nos ajuda. Mas antes da espiritualidade nos ajudar, eu preciso trazer outras verdades para vocês. E essas outras verdades que eu vou trazer, eu vou escrever uma delas aqui agora para vocês. Olha só. Pergunta 714 do Livro dos Espíritos. O que pensar do homem que procura nos excessos de todos os gêneros um refinamento para seus gozos? Vocês vão concordar comigo que as pessoas que são viciadas estão cometendo excessos. E esses excessos trazem prazeres na sua vida. E olha que Allan Kardec perguntou: o que pensar do homem que procura nos excessos de todos os gêneros um refinamento para seus gozos? E aí a espiritualidade responde assim: pobre coitado. Compadecemo-nos dele e não o invejamos, pois está bem perto da morte. Gente, olha que frase doída para a gente ouvir num domingo à noite. Que os excessos que nos causam prazeres, né, do ponto de vista da espiritualidade, a gente tem que, eles estão compadecidos pela gente, eles não nos invejam dos prazeres que a gente tem, porque a gente está perto da morte. Olha que definição importante para a gente refletir. E eu fiz questão de deixar isso aqui no comentário, né, para que a gente possa, quando assistir, ver isso de uma maneira muito clara. O que pensar do homem que procura nos excessos de todos os gêneros um refinamento para seus gozos? Pobre coitado. Compadecemo-nos dele e não invejamos, pois está bem perto da morte, né? Olha quanto aprendizado a espiritualidade nos traz no dia de hoje e quantas reflexões a gente tem para que a gente possa repensar os nossos vícios na nossa vida, né? E aí, gente, na hora que a gente passa por uma situação super complicada, a gente repensa tudo isso, né? A gente está, às vezes, acostumado com fast food, com comidas, né, industrializadas, come demais, tudo que é em excesso na nossa vida faz mal. E esses excessos estão fazendo com que a gente chegue mais rápido da nossa morte, acabando mais rápido com o nosso fluido vital. E quem assistiu às nossas palestras, né, sobre suicídio na quinta-feira, vai conseguir entender um pouco mais do que a gente está falando sobre o suicídio inconsciente.
Na próxima quinta, a Valdirene e eu vamos falar sobre obsessão, e aí a gente gostaria também que as pessoas participassem, assistissem o que nós vamos conversar, porque a gente vai entendendo isso de uma outra maneira, de uma outra amplitude. Então, Emmanuel nos avisa que todos os vícios nocivos à saúde, após o desencarne, continuam a tornar a pessoa dependente. Então, gente, quando eu morro, se eu sou um viciado, eu levo comigo esse vício e vou tentar encontrar alguma forma de sugar a energia das outras pessoas para que a gente possa continuar alimentando. É o que a gente viu naquele vídeo que acabou de ser exibido, chamado Sozinho, né? Onde tem uma pessoa fazendo um processo de vampirismo. E por falar nisso, eu vou copiar aqui um link. Existe uma série espírita chamada Mundo Maior Repórter, que fala sobre vampirismo e vícios, né? E aí eu acho que vale a pena também, todo mundo que puder se interessar pelo assunto, assistir, né, o Mundo Maior Repórter, Vícios e Vampirismo no YouTube. São 4 programas de mais ou menos 25 minutos cada um, demoram 1 hora, e fala sobre esse processo de vampirismo que a gente acabou de observar naquele vídeo Sozinho que a gente assistiu. Então fica uma dica, né, para as pessoas assistirem a websérie Sozinho no YouTube, e também fica a dica para as pessoas assistirem o Mundo Maior Repórter, Vícios e Vampirismo, né? Os links foram colocados aqui no comentário para que todas as pessoas possam repassar isso para os amigos, para os conhecidos, assistir esses vídeos e ampliar o nosso entendimento sobre o assunto, porque talvez na noite de hoje a gente não consiga esgotar tudo o que a gente tenha para falar para vocês, né? Então, os vícios nocivos à saúde após o desencarne continuam a tornar a pessoa dependente, até que a impregnação dos agentes tóxicos no tecidos sutis do corpo espiritual ceda lugar à normalidade do perispírito. E aí, Valdo Vieira, pelas mãos de Chico Xavier, nos diz assim: ninguém foge aos estigmas da viciação, porque ela sulca a estrutura da própria vida. As pessoas que, né, os viciados, estão acabando com o fluido vital de uma maneira mais rápida, né? Estão sulcando a estrutura da própria vida. E aí, como combater tudo isso? A espiritualidade nos diz que o caminho para combater tudo isso é um só. O caminho para combater isso é este aqui que eu vou apresentar agora para vocês. Ó. Este é o caminho. No combate aos vícios e paixões, é importante manter-se vigilante. Quando surge em nós um pensamento, podemos, pois, imaginar um espírito malfazejo a nos atrair para o mal, mas a cuja atração somos totalmente livres para ceder ou resistir. Né? Então, naquele vídeo lá que a gente assistiu sozinho no começo da palestra, a pessoa chega em casa, o espírito levanta e fala assim: toma uma cerveja, abre uma cerveja. E aí veio aquele pensamento, né, de tomar a cerveja, eu posso resistir ou posso ceder. Como se tratasse das solicitações de uma pessoa viva. Devemos, ao mesmo tempo, imaginar que por seu lado, o nosso anjo da guarda, o espírito protetor, combate em nós a má influência e espera com ansiedade a decisão que vamos tomar. Mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio, né? Eles vão respeitar a nossa escolha, eles vão respeitar a nossa decisão. E a gente precisa, então, entender, né, que a gente precisa se aprofundar de tudo isso. Então, fica aqui a dica, né? Vamos pesquisar a websérie Sozinho, vamos ler e assistir as 6 reportagens, entender como esse processo acontece do ponto de vista espiritual. Vamos assistir esse Mundo Maior Repórter, vamos ver aí como que funciona esse vício, esse vampirismo que a gente acabou de comentar, né? E aí, antes da gente caminhar, então, né, pro finalmente da nossa palestra, eu queria ver se vocês têm mais alguma... Olha só, eu queria até compartilhar isso, gente, ó. Não se sinta mal por procurar ajuda médica para combater os vícios. Hoje existem vários medicamentos que auxiliam nos momentos da crise.
procura Deus, procure mudanças e alegria no dia a dia, né? Isso é de extrema importância. Nunca abandone os tratamentos médicos que vocês estão fazendo. É preciso procurar ajuda, porque muitas vezes criou uma mudança química tão significativa no nosso cérebro que criou uma dependência e a gente precisa de algum mecanismo de bloqueio e os remédios nos ajudam muitas vezes, né? Então, quer dizer que os vícios ficam impregnados sempre mesmo depois do desencarne? Sim, Nádia, a gente leva os vícios conosco para outra vida. E sabe qual é a diferença? Se eu sou um alcoólatra aqui, eu levo esse vício para o outro lado e do outro lado não tem bar, do outro lado não tem boteco. E aí eu preciso descer e me alimentar de energias de pessoas que estão fazendo bebidas, e aí eu vou me tornar muitas vezes um obsessor, né? Olha quanto aprendizado a gente tem na noite de hoje, quantos comentários bacanas foram deixados aqui, e a gente não consegue ler todos eles, né, apresentar. Mas aí eu já estou encaminhando para o encerramento, eu tenho uma mensagem final, tem uma música para a gente ouvir. O Paulo está dizendo assim, o Espiritismo nos revela que o vício atinge o corpo espiritual, que é a matriz do corpo físico. Muito bem, é exatamente isso. Gente, ainda dá tempo, a gente pode lutar contra tudo isso, como a palestra de hoje disse, a gente só permanece no vício porque queremos permanecer no vício. Se a gente quiser mudar, nós podemos mudar, né? Nós podemos lutar contra os pensamentos que aparecem muitas vezes. Relacionamentos tóxicos também são considerados como vício. Quem não consegue se livrar de uma relação que só se destrói e machuca, também é um dependente. Concordo, Ana. Obrigado aí por compartilhar, né? Às vezes a pessoa tem vergonha de falar e procurar ajuda. Gente, mas é de extrema importância, porque senão, como a gente disse na palestra de hoje, a gente está sulcando, a gente está acabando com o nosso fluido vital de uma maneira muito mais rápida. A gente está acabando com a nossa vida de uma maneira muito mais rápida e as consequências de tudo isso podem ser muito, muito grandes, tá bom? Então, eu vou caminhar aqui para o encerramento. Eu agradeço todo mundo que participou da palestra, das contribuições. Na quinta-feira, a Valdirene e eu vamos falar sobre obsessão, então participem lá no Instagram da nossa live, né? Toda quinta-feira a gente fala de um tema bacana, já falamos de depressão, já falamos de suicídio, e agora nós vamos falar sobre obsessão. Essas palestras estão lá no Instagram, na IGTV, mas também estão publicadas no Facebook para que todos possam assistir, tá? A gente tem aqui um comentário, né? A bebida destruiu minha família. Tereza, obrigado por compartilhar, pela coragem de trazer essa mensagem aqui para nós. E a gente fica triste de ver quantas e quantas famílias estão sendo destruídas por conta dos vícios, por conta de tudo isso que a gente acabou de conversar. Então, deixa eu aqui caminhar para o encerramento do meu conteúdo com vocês. Então, concluindo, o vício tem que ser cuidado todos os dias, senão ele vai cuidar todos os dias de você. Se de tudo que eu falei na noite de hoje, você não prestou muita atenção, não fez muito sentido para você, guarde esta frase. Vício tem que ser cuidado todos os dias, senão ele vai cuidar todos os dias de você. O vício tem que ser cuidado todos os dias, senão ele vai cuidar todos os dias de você. E o amor é um vício que cura todos os vícios. A única forma de combater o egoísmo é o amor. A única forma de um amor que se embruteceu é um amor, e principalmente um amor próximo, o amor com você mesmo, né? Você precisa resgatar a sua autoestima, você precisa resgatar os teus valores, você precisa resgatar o amor que você sente por você mesmo, né? E é isso que a gente tem para trazer de reflexões na noite de hoje. Eu tenho uma prece para fazer aqui para todos nós, aqui, né? Nós temos uma prece
Não existe ex-viciado, existe apenas um dia após o outro. E, gente, o assunto é muito rico, dá para a gente falar muita coisa. Mas eu queria trazer algumas provocações, né? Eu queria trazer algumas curiosidades, algumas formas da gente ajudar outras pessoas. E aí a forma da gente ajudar é encaminhando essa palestra para alguém, é encaminhando a websérie Sozinho, é encaminhando o Mundo Repórter Maior, Vícios e Vampirismo, né? Obrigado por todas essas palestras, pela acessibilidade, pelo zelo que vocês têm conosco, né? E aí, gente, a tecnologia está nos proporcionando algumas coisas bacanas, a gente tem que aproveitar. E aí eu queria fazer uma prece, então, nesse momento. Deixa eu só abrir aqui a tela. A prece diz assim: Senhor, venho humildemente hoje à tua presença rogar proteção e amparo pelos vícios que trago comigo e dos quais não consigo me libertar. Sei que são ruinosos ao meu corpo e ao meu espírito, mas não me sinto forte o suficiente para abandoná-lo, encontrando-me vazio e entediado sempre que distante deles. Dos vícios abaixo, por mais aceitos socialmente e por mais incentivados, ajude-me a abandonar. O vício do cigarro, ajude-me a abandonar. O vício da bebida alcoólica, ajude-me a abandonar. O vício da alimentação excessiva, ajude-me a abandonar. O vício da infidelidade, ajude-me a abandonar. O vício da prática sexual compulsiva, ajude-me a abandonar. O vício da sensualidade vulgar, ajude-me a abandonar. O vício da maledicência, ajude-me a abandonar. O vício da inveja, ajude-me a abandonar. O vício da falsidade, ajude-me a abandonar. O vício da arrogância, ajude-me a abandonar. O vício do orgulho, ajude-me a abandonar. O vício da preguiça, ajude-me a abandonar. O vício da má vontade, ajude-me a abandonar. O vício da omissão, ajude-me a abandonar. Todos os meus vícios, meu Deus, me ajude a abandonar. Os males da terra existem porque nossa resistência moral ainda é frágil e pouco ou nada fazemos para que ela se torne barreira intransponível a tudo que possa causar prejuízo a nós ou ao próximo. Eu vou copiar essa prece inteirinha e eu vou mandar ela aqui no nosso grupo para que vocês possam acessar ela também, né? A qualquer momento que vocês quiserem, né? Então, eu vou ter que postar ela em duas partes, porque não vai todo o comentário, né? Mas olha, estou mandando a prece aqui para vocês, para que a gente possa, né, compartilhar isso, né, com as pessoas, que a gente possa ler isso quando a gente precisar, tá bom? Então, estamos caminhando para o nosso encerramento, agradecendo a todos pela presença, pela participação, pedindo que vocês nos acompanhem pelas redes sociais para que se informem aí pelos nossos, né, se informem das palestras, dos temas que serão abordados ao longo da semana. Na segunda-feira, às 7h30 a gente tem prece e vibrações. Às quartas, 7h30 preces e vibrações também. Às quintas-feiras, ao 12h30, o Evangelho no Lar. Sexta à noite, sábado e domingo, nós temos palestras aqui pelas redes sociais. E aí, vamos compartilhar essa palestra, então, com as pessoas que a gente conhece, com as pessoas que estão precisando, neste momento, entender um pouquinho sobre tudo isso. E na quinta-feira à noite, lá no Instagram, Valdirene e eu estaremos conversando sobre obsessão, tá? Fica o convite aqui para que todos possam participar. Vou colocar uma música para a gente ir encerrando a nossa conversa de hoje. Devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais.
Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, e só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso choro para fugir. Penso que a vida seja simplesmente ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, se dias pela longa estrada que eu sonho. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder usar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso choro para ver. Uma dia todo mundo chora e a gente chega do outro lado. Cada um de nós compõe a sua história, cada esquecido carrega de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder usar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso choro para viver. Devagar, porque já tive pressa, esse sorriso, porque já chorei demais. Um de nós compõe a sua história, você se carrega o dom de ser e ser. Então, pessoas, uma abençoada noite para todos nós. Que a nossa semana seja uma semana iluminada, uma semana de luz, e que a gente possa colocar em prática os ensinamentos que ouvimos a noite de hoje, que possamos também enviar, né, esta mensagem, esta palestra para os amigos que por algum motivo estejam precisando, ou, quem sabe, para nós mesmos, né, fazer proveito de tudo isso. Obrigado, gente. Uma excelente semana para todos nós.